Hoje eu vou falar de uma situação que as pessoas ficam indignadas, os comentários geralmente não são bons, da pensão avoenga. O que é pensão avoenga? Quando falta o pai, quando falta a mãe, quando o valor que eles pagam não consegue dar para pagar a pensão, aí surge uma possibilidade de você entrar com uma ação contra os avós. Eu preciso ler a lei para vocês acreditarem em mim. E o primeiro artigo que eu vou ler do Código Civil é esse, eu vou ler e vou explicar como todas as vezes. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, por exemplo, o pai ou a mãe que tem que pagar alimentos, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, deu para entender, né? Não tiver dinheiro suficiente, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Qual que é o grau imediato aqui no caso? Os avós. Os avós. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Significa que cada um paga de acordo com a sua possibilidade. Avô rico, paga mais. Avô mais pobre, paga menos. E, intentada a ação contra um deles, poderão os demais ser chamados a integrar a lide. Por exemplo, se a mãe entra contra os avós paternos podem falar assim: vem cá, avós maternos, ajuda aqui a pagar essa conta. Pode ser feito isso sim. E agora eu vou ler outro artigo que complementa esse do Código Civil, também explicando para vocês. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Isso significa o quê? Significa que tanto o pai ou a mãe paga a pensão para o filho, e o contrário pode acontecer também. O filho pode ter que pagar pensão para a mãe e para o pai, se um dia o pai ou a mãe não tiver condição. Continuando a ler aqui. O direito à prestação dos alimentos é recíproco entre os pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, os avós. Aqui confirma que é o que eu disse no primeiro artigo, são os avós. O que significa isso? Quando o pai ou a mãe não possui recursos para pagar a pensão ou os recursos são insuficientes, abre um direito para a pessoa que recebe os alimentos, o filho, entrar contra os avós. Contra o vovô e a vovó. Ah, eu acho injusto. Pessoal, mais injusto é uma criança ter que trabalhar, né? Isso a gente vê nas ruas aqui. Pelo menos de Belo Horizonte a gente vê muito nas ruas aqui, crianças trabalhando na rua. Ah, eu trabalhei. Não tá certo. Não tá certo. Talvez por você ter trabalhado, você tenha esse pensamento aí de hoje ser injusto uma criança cobrar do avô e do avó. É o princípio da responsabilidade familiar. Isso está na Constituição. Isso é princípio lógico. Para mudar isso, tem que se fazer outro Brasil. Então, de verdade, não adianta reclamar. Agora, é claro que não vai dar para cobrar de um avô, de uma avó, que não tem onde cair morto, né? Mas o juiz tem que comprovar isso. Aí você tem a seguinte ideia. Ah, já sei. Eu sei que o pai não tem dinheiro, eu já vou entrar diretamente contra o avô e contra a avó. Não, vai perder a ação. Porque antes você tem que comprovar que a pessoa que teria que pagar os alimentos não tem condição de pagar os alimentos. Então você tem que ganhar a ação, mas não levar. Olha, ganhei a ação, o pai tem que pagar a pensão alimentícia, mas ele não tem condição. Só com essa sentença que você vai poder entrar com ação contra os avós, tá? Não é direto, você não dá para colocar, por exemplo, vou entrar com ação contra o pai e os avós de uma vez, vai perder a ação do mesmo jeito. Infelizmente existe essa burocracia. Primeiro você tem que esgotar a tentativa do pai pagar a pensão ou da mãe pagar a pensão. Ganhou, mas não levou? Aí sim você vai pegar essa sentença e entrar lá contra os avós. E os avós paternos que foram processados podem chamar a compor o processo os avós maternos e vice-versa também. Os avós maternos podem chamar para compor o processo os avós paternos. A pergunta que sempre me fazem é essa: tá, mas se o pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro e os avós não têm dinheiro, ou os avós são mortos, não tem avô de parte nenhuma, aí o direito de família para de te ajudar. Porque não tem ninguém para pagar a conta. Você vai ter que procurar um profissional do direito previdenciário, do direito assistencial, para recorrer a algum benefício do governo, gente. O direito de família chega até um ponto. Qual ponto? Quem vai pagar a conta? Quando não tem ninguém para pagar a conta, infelizmente você tem que pedir ajuda para o governo e nem a minha área de atuação eu não conseguiria te orientar assim. Eu sei que a informação pode ter sido ruim, mas ela é importante. É importante você saber disso. E é importante para mim que você curta esse vídeo, faz toda a diferença para mim. Uma curtida é um ato simples, mas é muito importante sim a sua curtida nesse vídeo. Só assim eu continuarei a fazer esses vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.